Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia de vocês. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né, dentro da área do conhecimento filosófico. Na aula passada nós falamos a respeito de idealismo, hoje a gente vai confrontar, né, essa ideia de idealismo com realismo, tá ok? Essas duas escolas de pensamentos filosóficos, a gente vai falar a respeito delas hoje, tá? Bom, realismo e dualismo. Na área da gnoseologia, né, do estudo das correntes filosóficas, que investiga a essência do conhecimento, há pelo menos duas teorias básicas que são pontos de partida fundamentais para a compreensão do assunto e das demais teorias relacionadas. Elas são realismo e idealismo, duas correntes que são antagônicas, ou seja, contrárias, né, na linha de pensamento. As duas teorias divergem sobre qual fator determinante para o conhecimento, sujeito ou objeto, né? Buscam encontrar na relação entre ambos o conhecimento e a possibilidade de objeto existir na ausência do sujeito, ok? Ou seja, uma delas defende que, independente da presença do sujeito, aquele objeto real ele vai existir. Já a outra corrente fala, não, aquele objeto real só existe de acordo com a percepção do sujeito, tá? O termo realismo, no sentido epistemológico, considera que o objeto determina o conhecimento e que as coisas seriam reais e o sujeito as conhece tal como são, pois a realidade é tal como é, independente, portanto, do sujeito que observa. Ou seja, independente da percepção do sujeito, independente da percepção da pessoa sobre aquele determinado objeto real, ele sempre vai existir. Essa é a corrente de pensamento realista, tá? As várias vertentes de realismo divergem entre si sobre a participação e a percepção do sujeito e suas possíveis variações, mas ainda assim sempre atribuindo a realidade e o conhecimento ao objeto, independente da participação ou não do sujeito ou mesmo do pensamento do sujeito. Quaisquer ideias ou sensações que possam divergir entre sujeitos distintos têm necessariamente seu início em algo provido da realidade. Alguns principais autores que abordam e sustam essa teoria são Thomas Reid, Adam Ferguson e Douglas Stewart, né? Bom, já o idealismo, por sua vez, é um termo usado para mais de uma corrente filosófica. A gente viu isso na aula passada, né? No contexto deste texto, em específico, refere-se exclusivamente ao idealismo epistemológico, teoria oposta ao realismo mesmo, e que, em suma, podemos dizer que considera que o fator determinante para o conhecimento é o sujeito, ou melhor dizendo, a percepção do sujeito sobre determinado objeto fora dele e que está na realidade. Conforme Russell, né, um filósofo, né, contemporâneo, menciona, a palavra idealismo é usada por diferentes filósofos em sentidos algo diferentes, né, por diversos filósofos. Por esta palavra entendemos a doutrina de que o que existe, ou pelo menos o que podemos saber que existe, tem de ser num certo sentido mental. Então, esse Russell ele defende à risca, né, essa questão do idealismo, e que se existe um objeto real, né, fora do nosso corpo, é porque nós captamos ou percebemos eles na nossa mente. Assim sendo, de acordo com o idealismo, não há realidade fora da consciência, né? A realidade é uma cópia imperfeita, uma representação, e as coisas não existem por si mesmas, como defende o realismo, né? Não há preexistência de objetos e a realidade é formada a partir do sujeito durante a interação que este formula com o objeto, sendo que estes existem somente na consciência do sujeito. Se eu penso esse celular, ele por si só, ele não vai existir propriamente dito. Mas como eu penso ele, segundo os idealistas, então eu penso na sua função, no seu formato, nas suas características, né? Então eu penso o meu pensar vai dar a realidade e a função daquele objeto, tá ok? Coisas que o realismo ele não pensa dessa forma. Ele fala que independente de eu pensar as características do celular, ele por si só ele vai existir. No idealismo as coisas existem enquanto podemos pensá-las ou percebê-las e a realidade não é a coisa em si, isso que eu acabei de falar, mas a imagem da coisa formada na consciência do sujeito. E neste âmbito só é possível conhecer o que se converte em pensamento ou já é abstrato como uma ideia. Então, olha só, no idealismo as coisas existem enquanto podemos pensá-las ou percebê-las. E a realidade não é a coisa em si.
mas a imagem da coisa formada na consciência do sujeito. Então, a minha consciência é que vai moldar a existência desse objeto fora do meu corpo, né? Neste âmbito, só é possível conhecer o que se converte em pensamento, ou já é abstrato, como ideia. As vertentes do idealismo divergem sobre a realidade a partir de uma consciência individual objetiva, que nós conhecemos como científica. E também se o processo de conhecimento é psicológico ou lógico, se é do ser humano ou se é racional na lógica, tá? Alguns dos principais autores dessa teoria são Platão, Leibniz e Berkeley, ok? Pessoal, obrigado a todos pela participação, pela atenção, tá? Espero que eu tenha esclarecido aí um dualismo, ou a contradição, o antagonismo entre idealismo e realismo, né? Continuo com a campanha aí de que vocês fiquem em casa, pratiquem o isolamento até quando sair a vacina, para que todos nós possamos nos rever, né? Novamente. E lembrando a vocês que essa aula está disponível no meu canal do YouTube, né? No Geo Cerrado. Essa e as outras aulas, né? Sempre que você precisar buscá-la, é só entrar no canal Geo Cerrado. Peço a vocês, encarecidamente, que se inscrevam para esse canal, porque assim que eu lançar um novo vídeo, né? Uma nova videoaula, né? Vocês serão notificados, né? Por conta desse processo, tá ok? Forte abraço a todos e até a próxima.